Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante este primeiro trimestre de 2018 estudando nas revistas da CPAD com o tema A Supremacia de Cristo, Fé, Esperança e Ânimo na Carta aos Hebreus. Nós temos como comentarista da CPAD deste trimestre o pastor José Gonçalves, que é pastor ali em Água Branca, no Piauí, pastor presidente lá. Nós vamos estudar hoje a lição de número 6, com o título Perseverança e Fé em Tempo de Apostasia. A primeira coisa que nós temos que saber é que a apostasia significa deixar aquilo que você já está fazendo, ou deixar uma posição que você antes ocupava. Então, não é possível alguém apostatar da fé cristã sem ter estado na fé cristã. Ou seja, não tem como alguém deixar de ser salvo se antes ele não era salvo. É isso que nós temos que prestar atenção, que é básico na nossa lição de hoje. Então, apostatar significa não apenas, como nós falamos aí, desviar do Evangelho, nos afastar temporariamente do Evangelho, cometer um pecado, depois se arrepender e voltar. Não é isso. Apostatar significa deixar definitivamente o Evangelho. Então isso é perder a salvação. Então a advertência aqui da carta aos Hebreus é exatamente esta. É alguém que é salvo e está querendo deixar totalmente a sua salvação. Ou seja, ele vai retirar Jesus Cristo da sua salvação. E não tem jeito de ser salvo sem Jesus Cristo. Só tem uma maneira de se chegar a Deus através do seu Filho Jesus. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então significa isso. Deixar Jesus, deixar os ensinamentos básicos dados por Jesus Cristo. E depois que o Evangelho é escrito, as cartas escritas e adotadas então como a palavra de Deus, então é abandonar a doutrina bíblica que está escrita. Então, abandonando essa doutrina bíblica, adotando-se outra doutrina, isso é apostatar. Por exemplo, alguém vivia na idolatria, aceitou Jesus como Senhor e Salvador, deixou a idolatria, recebeu o Espírito Santo, foi salvo, conheceu as coisas de Deus, a palavra de Deus, compreendeu, e depois resolve deixar e voltar à idolatria. Então ele apostatou da sua fé. E é isso que o autor aqui aos Hebreus está dizendo. Então não tem mais como esse ser recuperado. Teria que Jesus morrer de novo por ele. E isso não vai acontecer. Então o autor aos Hebreus escreve a carta para aqueles que estavam pensando em deixar o Evangelho, pensando em deixar Jesus e voltar ao judaísmo. Voltar ao judaísmo significava o quê? Significava dizer que Jesus não tinha vindo. Veja só. Também outra coisa, significava voltar a sacrificar animais para encobrir os pecados. Veja só. Seria, de repente, a pessoa que é salvo tirar Jesus da sua salvação. Então o autor aos Hebreus diz o quê? Ele vai fazer todo o possível, escrevendo a epístola aos Hebreus, para que estes cristãos hebreus não deixem a sua fé. Então primeiro ele vai mostrar que Jesus é superior a todas as crenças do judaísmo. E vai mostrar que Jesus também é aquele Messias que estava prometido.
Então ele vai procurar todos os pontos que os hebreus cristãos estavam se segurando para deixar o cristianismo e vai então dizer que Jesus supera todas as suas crenças, que Jesus é o perfeito, que Jesus é superior aos seus líderes, vai dizer que Jesus é o cumprimento das profecias. Então ele vai fazer de tudo para que eles continuem sendo crentes, sendo salvos. Por isso aqui a nossa lição fala em quê? Em perseverança e fé. Então eles precisavam perseverar, precisavam continuar tendo fé em Jesus Cristo, na salvação através de Jesus Cristo, crendo que aquele Jesus que havia morrido na cruz era realmente o Salvador. O textuário da lição diz assim: para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Hebreus 6,12. Então, duas coisas aqui super necessárias. Então, a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque sem fé não se pode acreditar que Jesus Cristo morreu por nós na cruz. E a paciência, porque era preciso suportar as perseguições que estavam acontecendo, as lutas que vinham por causa da sua fé. Era preciso ter paciência para aguardar a vinda de Jesus. Então era preciso suportar as coisas que vinham devido a ter abraçado a fé, abraçado a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. Então o autor vai dizer aqui: como vocês vão conseguir isso? Perseverar nessa fé, ter paciência, olhando para aqueles que estavam tendo, imitando a fé daqueles que estavam passando pelos mesmos problemas que eles e ainda maiores problemas do que eles. Um grande exemplo disso era quem? O apóstolo Paulo. Sofreu, foi perseguido, apanhou, foi preso e não desistiu da sua fé. Então ele era um grande exemplo para eles. E aqui na nossa lição nós vamos ver que é colocado, por exemplo, a fé que Abraão teve. 25 anos esperando por uma promessa. Mas ele alcançou a promessa e não desistiu da promessa, ele acreditou e recebeu a promessa. Na verdade prática nós vamos ver, contra o perigo da apostasia, a palavra de Deus revela a necessidade de ânimo e perseverança de fé. Então, para não deixar a fé verdadeira, não deixar a fé que tinham já abraçado, os cristãos hebreus precisavam então perseverar, então lutar continuamente, acreditar continuamente, com fé continuamente. Essa fé deveria ir aumentando, crescendo cada dia mais. Com a comunhão com o Espírito Santo, com a leitura da palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus, essas duas coisas, então, os levaria a continuar, a perseverar e alcançar a promessa de Deus, a salvação. Mas para isso eles precisavam ter ânimo. Não podiam mais continuar naquele desânimo que eles estavam, naquela vida de apenas olhando para a parte negativa da vida, para os sofrimentos que estavam passando. Mas eles deveriam ficar animados. E a melhor coisa para isso, para o cristão, o que é? É o desejo de ganhar almas. É o desejo de prosseguir a sua caminhada na fé, lendo, estudando a palavra de Deus, orando, buscando comunhão com o Espírito Santo, buscando aí os dons do Espírito Santo. Então, isso traz uma animação para o crente. Ele está sempre buscando mais, maior conhecimento de Deus e sempre buscando ganhar mais almas. Isso vai dar um ânimo na sua vida. Então nós vemos aí a grande necessidade do crescimento espiritual em Cristo, como está em Hebreus 6, 1 e 2. Diz assim: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo,
prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Quanto mais você estudar a palavra de Deus, quanto mais você orar, mais você vai crescer na graça do conhecimento de Deus. Nós também podemos ver que a apostasia é um perigo na vida de quem foi regenerado. O versículo 4 aí de Hebreus 6 diz: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, veja que está falando de alguém que foi regenerado. Ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador, e ele recebeu o Espírito Santo, passou a ser templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo na terra. Teve um conhecimento, uma revelação da palavra de Deus. Então a exortação é para esse, que já foi salvo. Em Hebreus 6,5, então nós vamos ver que a apostasia é um perigo na vida de quem viveu as realidades do reino. Porque lá diz, olha, provar a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Então aqui está falando de pessoas salvas que já começaram a experimentar as coisas do reino de Deus aqui na terra. Nós vamos crescendo aqui de glória em glória. Cada dia crescendo mais, conhecendo mais as coisas de Deus. Então, esses cristãos hebreus já tinham sido até batizados no Espírito Santo, já conheciam coisas que as pessoas normais não conheciam, já tinham experimentado de coisas maravilhosas de Deus. Quem sabe muitos deles já haviam sido curados, até já alguns já tinham até dons do Espírito Santo. E agora estavam pensando em apostatar da fé. Vamos ver então a leitura bíblica em classe, que está aí na Epístola aos Hebreus, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 15, que diz assim: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isso faremos, se Deus o permitir. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra quem bebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que, para com o seu nome, mostrastes enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza de esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente, abençoando, te abençoarei, e multiplicando, te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Glória a Deus. Então temos que saber, primeiro, o que é uma obra morta? É tudo aquilo que é feito com a intenção de merecer alguma coisa de Deus. Principalmente a salvação. Então, se alguém faz alguma coisa pensando que vai conseguir, porque ele fez alguma coisa e conseguir a salvação por causa disso, então é uma obra morta. Então nós não podemos comprar Deus.